Meus irmãos, eu creio que ali não era coisa vinda do Pai. Eu acho que era algo para desfazer tudo aquilo que aconteceu. Essa enfermeira falou, ficamos 11 dias, batemos o pé daqui, dali, daqui. Quando vê, meus irmãos, a minha esposa chegou, eu vou conversar com segurança, foi conversar com segurança. Como que eu faço para sair daqui sem autorização? Você tem que assinar um termo de reveria, aí você sai, só que não é autorizado. Mas eu vou assinar. Ela assinou. Meus irmãos, assinando o termo, você acredita que ao sair do hospital, pegamos a Avenida 9 de Julho, a 60 por hora, porque o meu rio de cá estava quebrado, só com plástico, não quase não enxergar. A 60 por hora, vem um outro enviado da direita, da esquerda, e me dá uma pancada no meu para-choque. Tão forte foi a pancada, meus irmãos, que o meu para-choque entrou para dentro. E nós a 60, na direita, com pisca-alerta, o cara veio, pum. Eu falei, Senhor, bom, vamos lá. Desci do carro para resolver a situação, fomos para a delegacia. Essa mulher, ela teve a audácia de falar para o policial que eu estava tripulado. Só que antes de nós chegar, eu falei, meu irmão, a paz esteja contigo. Peguei na mão dele, a paz, meu irmão. E ela falou, o policial, esse homem está tripulado, veio, já quebrou o vidro do carro ontem, chegou no hospital, não sei o quê, e agora veio, o nosso carro bateu. O policial olhou para a cara dela e olhou para mim e falou, filho, nós estamos acostumados com essas coisas, não se preocupe, não tem tribulação nenhuma. Isso acontece. Então, aquela mulher, na hora que ela viu o policial defender, ela logo abaixou a bola. Meus irmãos, por que eu estou contando isso? Porque quando nós nos encontramos na tribulação, lá fora tem alguém, que no meu caso é um policial, para nos defender. Porque Deus é por nós. Então, ao mesmo tempo que ela me atacava, Ele me defendia. Então ele falou, meu irmão, não se preocupe que não tem nada a ver com o que ela falou. Vai em paz. Nós não conseguimos ali, nós vamos resolver em outro batalhão. Chegou, mas não, passou 2 dias, o meu outro carro arrebenta com arrebentada. Passou 3 dias, minha mãe estava aqui, foi levar na rodoviária, o meu outro carro, que era de passeio, me parou na Expresso, fiquei o dia inteiro com o carro quebrado na Expresso. Para dizer, meus irmãos, que e mesmo assim, meus irmãos, eu não parei. Eu estou aqui, nós somos um ministério de música. Nós vamos, meu irmão, para várias missões, evangelizar e falar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós não paramos com essas dificuldades, meus irmãos, para dizer que muitas tempestades encontraremos, muitas tribulações encontraremos, mas quando nós temos a rocha firme em nossa vida, em nossa presença, para nos fortalecer, meus irmãos, nós jamais perderemos essa guerra, meus irmãos, porque Ele venceu o mundo, meus irmãos. Ele nos revela em São Tiago, capítulo 4, versículo 4, que no mundo tereis aflições, mas, meus irmãos, tende confiança em mim, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, diante de todas as tribulações que nós encontramos nessa vida, nós precisamos olhar para Ele. Olhar para Ele, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que se deu por nós, que morreu pelos nossos pecados. E tenhamos que ter a coragem de renunciar a nossas vontades, meus irmãos. Renunciar aquilo que nos afasta da presença dEle. E clamar todo santo dia que caia por terra da minha vida todo pecado, que caia por terra da minha vida toda desavença, toda inimizade, meus irmãos. Nós temos, meus irmãos, que focar naquele que é o Redentor, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Meus irmãos, que mal é que pecado ele tinha, que mal ele fez para nós, meus irmãos.
condenado. Bateram nele, mas que pecado ele tinha? Ele só veio falar das maravilhas do reino de Deus, meus irmãos. Só das maravilhas do reino de Deus. O que ele tinha? Que até hoje muitos de nós continuamos o traindo, meus irmãos. O traindo quando falamos pelas costas do sacerdote. Ah, mas aquele sacerdote não presta. Ah, mas aquele sacerdote... Não, meus irmãos. É o persona Christi. Que se não fosse o persona Christi, nós não o teríamos. Aquele que se faz tão pequeno no meio de nós, meus irmãos, para se fazer presente em nós. A ciência revela que em questão de segundos, quando comungamos, em questão de segundo, ele já adentrou em todo o nosso ser, meus irmãos. Então nós precisamos sair não só dos grupos, mas da Santa Missa renovado, restaurado no amor de Deus, que é aquele que fez tudo por nós, meus irmãos, tudo pelos nossos pecados, sem pecado algum, meus irmãos, mas se fez homem. Ele se fez homem, meus irmãos, para mostrar que nós também somos capazes de alcançar essa santidade que nos é ao convite. Efésios capítulo 1. Deus dos altos céus nos abençoou com todas as graças para sermos santos e irrepreensíveis. Então por que, meus irmãos, estamos correndo atrás de carros, de cavalos, de dinheiro, se Ele nos mostrou o contrário, meus irmãos? Ele nos mostrou, meus irmãos, humildade, caridade, observância dos mandamentos, amor ao próximo. Quando passamos, muitos de nós, perto de algum mendigo, de algum andarilho, nós nem para cá olhamos, meus irmãos. Precisamos fazer o contrário. Quando, eu falo por mim próprio, quando você chega perto de um andarilho, de um mendigo de rua, que você chega e dá um bom dia para ele, meus irmãos, se ele está triste, ele se alegra. Se ele está triste, ele se alegra. Só por um bom dia que você deu para ele. Agora imagina se você senta com ele, conversa com ele, louva com ele. Esse é o convite de Deus para nós, meus irmãos. Renunciar nossas vontades, as nossas picuinhas, as nossas avarezas. E sim, meus irmãos, sermos obedientes àquele que tudo fez, aquele que é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, é isso. Só que, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus ele é tão misericordioso, que ele falou: filho, eu vou, mas não se preocupe, que eu enviarei. Olha que lindo. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Olha que lindo, meus irmãos. Então, meus irmãos, devemos todo santo dia, quando nós acordamos, Espírito Santo de Deus, bom dia. O que vamos fazer junto hoje? Me inspira, me renova, queima em mim todo o meu pecado, tudo aquilo que não presta queima. Nós temos que clamar todo santo dia, meus irmãos, a misericórdia dele, com a ajuda do Espírito Santo Paráclito. Porque, meus irmãos, essa é a promessa de Deus para nós, meus irmãos. Não ficarei sozinho, eu sempre estarei contigo, mas vos envio o Espírito Santo de Deus para te guiar em todos os teus caminhos e te mostrar o que é certo e o que é errado. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos perto de cometer um pecado, o Espírito Santo ele vem: filho, o que você está fazendo? Meus irmãos, mas a carne é tão forte em nós, que quando nós não temos uma vida em oração em Cristo, nós cometemos o pecado. E quando nós cometemos o pecado, aí que vem o remorso. Só que quando vem o remorso não adianta, porque hoje você cometeu. Então, para eu evitar que esse pecado aconteça em mim, meus irmãos, eu preciso clamar o Espírito Santo todo santo dia. No trabalho,
devemos ser, é assim que deve ser os escolhidos do Senhor, para que a misericórdia de Deus nos atinja e nos leve, irmãos, à santidade, que é, meus irmãos, Deus, quando nos libertou do Egito, quando Ele abriu o Mar Vermelho, Ele falou assim: meu irmão, o propósito maior de Deus nos libertar do Egito era para nós ir para o deserto adorar o nosso Senhor. Só que quando Ele nos propôs a adoração, meus irmãos, Ele não fez troca com nós. Ele não fez troca. Ele simplesmente nos libertou. Depois é que Ele impôs os 10 mandamentos. Mas Ele não falou assim: meus irmãos, se vocês vierem, eu vou fazer. Não. Primeiro Ele agiu com a sua misericórdia. Primeiro Ele libertou. Foi depois que Ele exigiu os filhos: vocês precisam cumprir os 10 mandamentos. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus, ela é tão eficaz que ela nos atinge. Só que nós queremos muitas vezes fazer troca com Deus, meus irmãos, e não é assim que funciona. Nós queremos agir conforme a nossa humanidade, conforme a nossa carne. Só que a palavra vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades que planam pelo ar, que é um anjo caído que quer nos levar junto, meus irmãos. E quando aconteceu a batalha no céu, caiu Lúcifer e a terceira parte dos anjos. Só que quando ele caiu, ele falou: eu perdi aqui, mas lá embaixo eu arrasto todos. Meus irmãos, isso nós na cidade arrasta mesmo. Chega num cúmulo de nos arrastar que a gente não consegue mais sair, meus irmãos. E quando a gente morre nessa situação, nós somos condenados ao inferno. E o inferno, meus irmãos, para quem não sabe, é uma chama eterna. Tem aqueles que estão buscando uma santidade em Deus, que eles ao morrer vão para o purgatório. Estão salvos. Mas, meus irmãos, não temos que lutar pelo purgatório, nós temos que lutar pelo céu. Nós temos que lutar pelo céu. Aquele que vai para o purgatório, ele vai queimar também. Ele vai queimar, só que é uma chama temporária. Uma chama temporária, porque a misericórdia de Deus nos atingiu de uma maneira tão grande que Ele falou: Ele receberá a recompensa, mas porém de uma maneira passando pelo fogo, que é o purgar.